Bom dia. Hoje nós vamos continuar, na verdade, né, o assunto ah, sobre funções. Então a gente já falou sobre função de primeiro grau, função de segundo grau, e hoje a gente vai começar falando sobre função exponencial. Bom, quando a gente está falando de função exponencial, a gente está falando essencialmente de potências, coisas que se multiplicam. Então, para isso, eu preciso primeiro revisar o que quer dizer potências, né? Então, vamos falar primeiro de potências. Bom, imagina que eu tenho um número A, que eu multiplico por ele mesmo de novo, de novo, de novo, e assim por diante, N vezes, tá? Então eu estou multiplicando esse mesmo número por ele mesmo, uma quantidade N vezes, tá bom? Então só um exemplinho rápido, tá? Só para vocês terem números na cabeça, tá? É como se, por exemplo, se eu multiplicasse 2 vezes 2, eu estou multiplicando o meu A, que seria 2, e o N seria, né? Vou colocar mais um só para não confundir. O meu A seria 2 e meu N aqui seria 3. Se eu multiplicasse mais uma vez, seria o N igual a 4, mais uma vez o N igual a 5, assim por diante, tá? Então, imagina que eu estou multiplicando um número N vezes. Bom, eu posso reescrever isso aqui como sendo, por exemplo, A elevado a N. Naquele exemplinho que a gente tinha lá, né? 2 vezes 2, a gente pode escrever como sendo 2 elevado ao quadrado. Ou, se eu tenho, né? 2 vezes 2 vezes 2 pode ser, por exemplo, um 2 elevado a 3. E assim por diante, tá? Eu estou dando exemplo com 2, não poderia ser qualquer número. Bom, dessa forma fica mais compacto, né? E mais fácil da gente poder estudar isso, tá? Então, geralmente, a gente tem que esse número A, ele pertence aos reais, ou seja, ele faz parte do conjunto dos números reais, e ele não pode ser nulo, tá? Ele não pode ser nulo. Lembra com a estrelinha ali? Em cima dele está dizendo que não pode ser zero, tá bom? E é isso. Então, bom, esse número n, geralmente ele pode ser escrito como sendo um número inteiro. Daqui a pouco eu explico o porquê. Mas ele pode ser um número inteiro. Então ele pode ser tanto positivo quanto negativo, mas ele só pode ser, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, né? Para qualquer um dos dois lados. A gente pode escrever esse número n, esse número AN aqui, dessa forma, né? Ou se ele for positivo, é assim. Se ele for negativo, na parte inteira negativa, ou seja, 1a elevado a menos n, eu posso reescrever isso aqui como sendo 1 sobre a elevado a n. Ou seja, eu posso trocar esse número que está aqui por uma fraçãozinha com... Vocês estão vendo agora que agora o n ele é positivo, tá? Então ele é uma fraçãozinha com um n elevado a... um a elevado a n positivo, tá bom? Quer dizer que o AN é o inverso, né? O A menos N é o inverso do A elevado a N, tá bom? Então isso aqui é quando tem um expoente negativo, eu posso fazer essa troca. Da mesma forma que se eu tivesse, por exemplo, vamos supor que eu tenha isso daqui, ó. Se eu tiver isso daqui, bom, da mesma forma, isso aqui se aqui negativo, né? É como se eu estivesse passando para cima, trocando sinal, né? Então, como eu fiz aqui eu passei para baixo, trocando sinal. Aqui é a mesma coisa, eu passo para cima, trocando sinal. Logo, eu vou ter um A elevado a N, tá bom? Então, tem isso aqui em mente, que isso aqui é super importante.
Ah, outra coisa que a gente precisa saber é que a potência, se ela for racional, ou seja, eu posso escrever algo como sendo assim também, ó. Um A elevado a M dividido por N, tá? A elevado a M dividido por N. Isso aqui é a mesma coisa que o A elevado a M, e aqui eu tenho a raiz com N, tá? Isso aqui é uma raiz, tá bom? Até vou colocar umas corzinhas diferentes aqui para ficar mais lúdico, né? Então, ó, o que tá por dentro, o que tá por cima ele vai para dentro, e o que tá por baixo vai para fora, tá bom? Opa, fiz a cor errada. Vamos fazer um exemplo numérico, ó. Vamos supor um exemplo numérico aqui, ó. Vamos supor que eu tenha 5 elevado a 3 sobre 2. Isso aqui, como vai ficar? Ó, o número que tá por cima, ele vai para dentro da raiz, então vai ficar 5 elevado a 3, raiz de 2, tá bom? Isso aqui é um exemplo numérico para vocês poderem perceber que não é nada de outro mundo, tá? Tô colocando letras, mas não tem nada de outro mundo aqui. Beleza. Ok. E aqui a gente tem algumas propriedades. Então vamos falar agora de algumas propriedades envolvendo esses expoentes, né? Então vamos falar de propriedades. O que são essas propriedades? Bom, suponha que eu tenha um A elevado a M, e eu estou multiplicando isso aqui por um A elevado a N. Tá? Vamos supor que eu tenha esses dois números, tá? Lembrando que os dois números precisam ser iguais, ou esses dois aqui são A's, mesmo número, só que os valores aqui em cima são diferentes, tá? Como que eu faço essa soma? Vai ficar, aliás, essa multiplicação vai ficar o quê? Eu copio o que é igual e multiplico e somo o que é diferente. Tá vendo? Então fica o A elevado a M mais N. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 3, isso aqui ficaria como sendo 7, 2 mais 3. E 7 elevado a 2 mais 3 é a mesma coisa que 7 elevado a 5, tá bom? Outra propriedade, vamos colocar até o número aqui nas propriedades para a gente não se perder. Propriedade número 1. Propriedade número 2. Propriedade número 2 diz o seguinte: se eu tenho um A elevado a M dividido por um A elevado a N. Tá? Tô fazendo uma divisão, não mais agora uma multiplicação. Lembra que aqui atrás eu falei para vocês que se eu tenho um número aqui embaixo, eu posso passar ele para cima. Se eu tenho um número aqui embaixo, né, um expoente, posso passar para cima trocando sinal? Faço a mesma coisa aqui. Ó, vai ficar, copio o primeiro ali, né? A elevado a M menos N. Porque os A são iguais, tá? Beleza. Então essa aqui é uma outra propriedade. Então, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho aqui 8 elevado a 3 dividido por 8 elevado a 2. Então vai ficar 8, 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. Então vai ficar 8 elevado a 1, né? Geralmente a gente não coloca esse 1, mas é isso. Beleza? Legal. A terceira propriedade. Propriedade número 3. Propriedade número 3 é o seguinte: se eu tenho um A elevado a M
E aí, esse a elevado a m, ele está sendo um expoente de um n. Ou seja, eu estou multiplicando n vezes a vezes m. Se eu estou multiplicando n vezes a vezes m, eu posso simplesmente multiplicar a por n. Então vai ficar a elevado a m vezes n, tá? Então vai ficar isso aqui. Como assim? Bom, vamos supor que eu tenho, né, um 3 elevado a 3 elevado ao quadrado. Bom, se eu for seguir a regra da exponenciação, o que eu teria que fazer aqui? Se eu estou elevado ao quadrado, isso aqui é 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. E pela propriedade número 1, a gente viu que tem que somar. Ou seja, isso aqui vai ser 3 mais 3 dá 6. Certo? Pela regra número 1 que a gente viu ali. Ou, se eu pego, ó, multiplico 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6, que é o valor que a gente encontrou aqui, tá? Então eu posso sim fazer essa propriedade de multiplicar os expoentes quando eu tenho um expoente dentro de outro, beleza? Tá, propriedade 3, propriedade 4 agora. Propriedade 4 diz o seguinte pra gente. Propriedade 4 diz que se eu tenho um A dividido por um B elevado a M. O que é isso aqui? Ele está dizendo pra gente que A elevado a M dividido por um B elevado a M. Ou seja, como se eu tivesse, né, em vez de ter esse M elevado a fração toda, eu posso pegar cada pedaço da fração e elevar a M. Tá bom? E por fim, a quinta propriedade, propriedade 5, diz pra gente que se eu tenho um A vezes B elevado a M, isso aqui vai ser a mesma coisa que A elevado a M vezes o B elevado a M, tá? Da mesma forma que a gente fez ali na divisão. Beleza? Então essas aqui são as 4 propriedades importantes pra gente, que a gente estuda, né? Deixa eu só apagar isso aqui e poder organizar isso aqui. Então são essas 5 propriedades que a exponenciação tem e que é muito importante que vocês tenham uma noção disso, tá? A gente utiliza muito isso aqui quando a gente for trabalhar com exponenciação, beleza? Então essas são as propriedades. A gente pode trabalhar eventualmente com equações exponenciais. Então vamos fazer aqui, ó, equações exponenciais. O que são essas equações exponenciais? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, 2 elevado a x é igual a 8. Tá? A minha incógnita, né, o que eu quero descobrir, ele está aqui, ó. Está no expoente, certo? Ele está aonde o meu número está elevado. E como que a gente pode resolver isso aqui? A gente pode resolver isso aqui de uma forma parcialmente simples, ó. Bom, você sabe que o quê? Que 8 eu posso escrever como um número exponencial também. A gente sabe que, bom, podemos decompor ele, né? Vocês já aprenderam a decompor. Então você tem 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, eu tenho, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 8 eu posso escrever como sendo um 2 elevado a quantas vezes 2? 1, 2, 3. Então são 2 elevado a 3. Ou seja, eu posso reescrever isso aqui como sendo 2x igual a 2 elevado a 3. Se isso aqui é igual a isso aqui, logo, isso aqui vai ser igual a isso aqui. Portanto, x
é igual a 3. Beleza? Então é assim que a gente resolve esse tipo de equação exponencial. Tá? A gente tenta sempre escrever na mesma base, quando os problemas acabam sendo no expoente, e a gente acaba tentando resolver isso mantendo a mesma base, comparando os expoentes para ver o que uma coisa é igual a outra, tá bom? Beleza. Então, isso aqui é uma das coisas que a gente pode resolver, né? Como, por exemplo, equação exponencial. Só que agora a gente tem uma coisa chamada de função exponencial, que é o que geralmente, que é o que a gente vai estudar exatamente agora, tá? São as funções exponenciais. Como, por exemplo, o quê? Bom, vamos supor, toda função exponencial ela vai ter essa carinha aqui, ó. Lembra que toda função ela vai depender de uma variável, ou seja, um f de x, nesse caso, é igual a um a elevado a x. Então, o que está variando aqui, ela está no expoente, né? Ela é o expoente, então é ela que vai variar com o nosso problema, tá? Nesse caso aqui, a gente define que o a ele pertence aos reais, conjuntinho dos números reais, que o a ele é maior que zero e que ele tem que ser diferente de 1, tá? Diferente de 1 porque qualquer número elevado a 1 é 1, então a gente perde um pouco da ideia, né? De você ter uma coisa variando, tá bom? Então, por exemplo, um tipo de função exponencial. A gente pode escrever assim, ó. Um a qualquer, pode ser, por exemplo, 5 elevado a x. É uma função exponencial. Ou a gente pode escrever, por exemplo, f de x é igual a 1 oitavo elevado a x. Também funciona, tá? Bom, isso é o tipo de função exponencial que a gente vai ter, tá bom? Isso aqui é uma função exponencial que os vestibulares geralmente gostam muito de poder estudar, tá? A gente tem aqui alguns pontos importantes quando a gente fala de função exponencial, que é o seguinte: quando é algo desse tipo aqui, isso vai ficar um pouquinho complicado, pelo seguinte, ó. Bom, vou falar aqui, ó, quando eu tenho o meu a maior que zero e menor do que 1. Quando isso aqui acontece, a situação é um pouquinho diferente. Por quê? Se eu tenho um número, por exemplo, se eu tenho o número 2, 2 vezes 2, isso aqui vai dar o número 4, que é maior do que os números da multiplicação, certo? Ou se eu tenho um 3 vezes 3, isso aqui vai dar 9, que também é um número maior que a multiplicação. Só que quando eu tenho um número do tipo 1 meio vezes 1 meio, isso aqui vai virar um quarto. E um quarto, esse número aqui, é menor do que qualquer um desses números. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente tem esses A's sendo esse A, ou seja, o número da base da minha função exponencial, sendo entre 0 e 1. Porque ele vai acabar tendo valores muito baixinhos, tá? Então, só toma um pouquinho de cuidado com isso, porque os gráficos nesse intervalinho eles vão acabar sendo bem menores do que quando tiver valores de A maior, tá bom? Então, por isso que os gráficos de função exponencial, eles tendem a ser algo desse tipo aqui, ó. Eles tendem a ser algo desse tipo assim, sendo uma exponencial mesmo, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó. Geralmente, a minha função exponencial, ela tem
uma carinha mais ou menos assim, ó. Ela começa devagar e depois ela vai subindo, tá? Porque você tem esse tipo de comportamento, tá bom? Então, é isso. Vamos parar por aqui, função exponencial. E é isso. Depois a gente vamos fazer no Shorts. Vocês estão vendo que agora eu estou postando Shorts. No Shorts eu vou resolver alguns exercícios mais simples. E volto na próxima aula com mais conteúdo. Tchau, tchau. Até mais.